Eu saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Amém ou não amém? Amém. Glória a Deus. Quantos estão felizes nessa noite? Pode dar glória a Deus? Aleluia. Nós precisamos estarmos felizes porque estamos na casa do Senhor. Amém? Amém, Gabriel? Glória a Deus. Irmãos, eu quero aqui fazer umas considerações rapidamente, em nome de Jesus. Quero desejar, junto com a minha esposa, que está sentada ali atrás, aquela galera, atrás de Gabriel. Quero agradecer à igreja por mais uma recepção. Nós já estamos praticamente de volta para o Rio de Janeiro. Na próxima terça-feira estaremos retornando para o Rio, onde lá estamos há mais de 30 anos. E eu louvo a Deus pela vida de cada um aqui, do pastor do campo, dos dirigentes, de todo o corpo de obreiro, da membresia. Eu louvo a Deus pela vida de vocês. E nós ficamos assim. Eu oro por vocês e vocês oram por mim, pela minha família, pelo nosso ministério, pela obra de Deus que é uma só. E ainda nessas considerações, eu quero fazer uma fala aqui direcionada para o dirigente. Assim que ele estava vendo um culto, ele fez uma fala aqui e eu sei bem o que é esse sentimento do culto de domingo, principalmente, e saber que a igreja poderia ter outro tanto de pessoas aqui que não estão. É claro que nós não vamos generalizar um a um. Tanto podem ter pessoas que não veem por algum imprevisto, como pode ter pessoas que não veem, infelizmente, por falta de compromisso. Mas o que eu quero dizer é que, uma certa vez, o presidente do nosso ministério lá no Rio, ele foi pregar lá na nossa igreja, onde eu sou. E nesse dia eu fiquei assim com um sentimento abatido, porque muita gente faltou nesse culto. E ele percebeu que eu tinha ficado um pouco triste por conta disso. E aí ele, em cima do altar, ele me abraçou e ele falou essas simples palavras, e nunca mais eu vou esquecer disso. Ele falou assim: Pastor Cícero, não se entristeça com quem faltou aqui, se alegre com quem está presente. Então, ao invés de eu ficar perdendo tempo, me entristecendo com alguém que, infelizmente, muitas das vezes não tem compromisso, eu vou me alegrar com você, por estar aqui nessa noite dando glória a Deus. Amém? E eu disse que eu vou levar para a minha vida. Muitas das vezes a gente gostaria que todos estivessem presentes, mas nem todos têm o mesmo compromisso. Dito essas palavras, não falei isso aqui para ofender ninguém, longe de mim isso. Fiz essa fala porque quem está à frente de trabalho, ele realmente tem, muitas das vezes, muitas decepções com coisas que a gente tem um entendimento que não era para acontecer com o povo de Deus, mas infelizmente acontece. Eu quero nessa noite, em nome de Jesus, meditar com você numa palavra que está escrita no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos no capítulo 6. Marcos capítulo 6, verso 45.
Nessa noite eu quero meditar nessa palavra com a igreja sobre uma promessa que Deus fez para os discípulos. E essa promessa ela vale para mim e para você também, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Na terça-feira nós tivemos na igreja lá do irmão presbítero Antônio, foi uma bênção. Quinta-feira, é verdade. Obrigado. Quinta-feira. Terça-feira seria aqui, mas houve imprevisto. Nós estamos aqui hoje adorando ao Senhor. Nesse mesmo horário lá no Rio também está acontecendo culto de louvor e adoração ao Senhor. E todos unidos em uma só fé, em nome de Jesus. Irmãos, se você puder, não é obrigado, mas se você puder, eu gostaria de convidar mais uma vez a ficar de pé em reverência a esta palavra. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo 6, versículo 45 em diante, na minha Bíblia, e diz assim: logo a seguir compeliu. Não sei se essa palavra se encontra na sua Bíblia, compeliu, mas se tiver na sua Bíblia essa palavra, ela significa mandou ou obrigou. Então, logo a seguir obrigou Jesus os seus discípulos a embarcar ou a entrar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a da multidão. E tendo o despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava um barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhe era contrário, por volta da quarta vigília da noite, veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queria tomar-lhe a dianteira. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram, trata-se de um fantasma, e gritaram, pois todos ficaram aterrados ou com medo à vista dele. Mas logo lhe falou e disse: tende de bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram entre si atônitos, porque não havia compreendido o milagre dos pães, ante o seu coração estava endurecido. Ainda de pé, em nome de Jesus, feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu coloco diante do Senhor nesta hora, meu Deus, a direção dessa palavra. Meu Deus, fala comigo, fala conosco, fala com a tua igreja. Perdoa-nos nesta noite, perdoa a minha vida, perdoa a tua igreja. Usa de misericórdia comigo, usa de misericórdia conosco. Fala em meu coração, fala no coração da tua igreja. Que a minha presença aqui venha diminuir e a tua engrandecer. Deus, em nome de Jesus, eu coloco o meu Senhor diante do Senhor. Tudo que sairá da minha boca nesta noite, que seja para a honra e glória do teu nome. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E a igreja do Senhor diz amém. Você pode se assentar dando glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Irmãos, assim como eu já mencionei,
Jesus aqui ele faz uma promessa através de uma ordem que ele dá para os discípulos. Jesus ele vai mandar os discípulos entrar no barco e partir para o outro lado, para fazer uma travessia. Jesus, antes disso aqui, Jesus está com os discípulos em outro evento. Mas nesse momento aqui, Jesus ele vai meio que se despedir dos discípulos. Jesus tem uma outra obrigação que ele quer fazer sozinho. E ele vai dar essa ordem para os discípulos entrar no barco e atravessar de uma margem para outra. Vamos conjecturar, vamos dizer que essa margem, onde eles vão fazer essa travessia, seria como daqui em Puxinanã. Jesus vai mandar eles entrar em um barco aqui, e o ponto do desembarque é em Puxinanã. Veja que quem está mandando é Jesus. Quem está mandando os discípulos entrar no barco é Jesus. Aquele que pode todas as coisas. Aquele que tem todo o poder, é Ele que está mandando. Ele não está indo no barco, mas Ele está dando a palavra. Ele está mandando. É Jesus que está mandando os discípulos entrar no barco. Mas o interessante é que barco que Jesus manda entrar, também tem vento. Barco que Jesus manda entrar, também tem problema. Barco que Jesus manda entrar, também tem tempestade. Não é porque Jesus mandou eu ou você entrar em determinado barco que Ele está dizendo que vai ser tudo às mil maravilhas. Jesus ele mandou entrar. Jesus ele não disse que a caminhada seria tranquila, que a caminhada seria só de paz, que a caminhada seria só de água serena. Jesus apenas mandou os discípulos entrar e ir para o outro lado. Só que a mesma Bíblia, ela vai mostrar que eles vão se deparar com uma tempestade. No meio do trajeto, vai ter uma tempestade, vai ter um vento forte, vai ter uma luta, vai ter uma prova. Mas o que eu e você não podemos esquecer que foi Jesus que mandou ele entrar. Foi Jesus que deu a ordem. Agora, tem alguns ventos, irmão, tem algumas tempestades que Jesus ele não se responsabiliza nem por mim, nem por você. Tem algumas tempestades que o homem busca na sua vida. Tem alguns problemas na nossa caminhada que o homem atrai para a sua vida. E não foi Jesus que mandou você adquirir determinado problema. Muitas das vezes a curiosidade, muitas das vezes a desobediência, muitas das vezes o atalho, muitas das vezes a pressa, por não esperar a ordem, o comando do Senhor. Porque no amor
Agora, irmão, coisa boa é entrar no barco que Jesus manda. Eita, Jesus. Coisa boa é entrar no barco que Jesus manda. Porque pode vir um vento que for, pode se levantar a tempestade que for, mas se foi Jesus que autorizou você a entrar naquele barco, você vai sair vencedor dele. Você pode ter certeza absoluta que o barco que você entra, autorizado por Jesus, você vai chegar do outro lado, queira a tempestade ou não. E a Bíblia vai nos mostrar que os discípulos, eles estão indo. Mas quando chega um certo período, quando chega, a Bíblia vai dizer que na quarta vigília da noite, ou seja, aqueles homens eles já estavam cansados. Aqueles homens estavam remando. Aqueles homens, eles deveriam ter saído cedo. E agora já está para amanhecer o dia. E o interessante é que aqueles homens eram profissionais daquilo que eles estavam fazendo. Eram homens que o sustento deles vinha do mar. Então eles eram profissionais, eles conheciam as águas. Mas muitas das vezes, irmão, só o nosso conhecimento físico, material não basta. Se o nosso conhecimento, se aquilo que o Senhor nos dá não estiver conectado com Ele, de nada vai valer a pena. De nada vai valer a pena. Vai chegar um momento que você vai querer agir sozinho, com a sua própria sabedoria, com os seus próprios conhecimentos, e você não vai sair do lugar. Porque não é a minha força, não é a tua força, não é a nossa força, é a força do Senhor em nossas vidas. E é isso que nós precisamos entender quando a tempestade se levantar em nossas vidas. Nós precisamos entender que a gente não vamos vencer com as nossas forças. A gente não vamos vencer com a nossa teologia. Mas nós vamos vencer com aquele que autorizou a gente entrar no mar. Eles estavam na quarta vigília da noite, por volta de 3 horas da madrugada para 4, já no amanhecer do dia, homens cansados, e quando se levanta aquela tempestade, a Bíblia diz que eles veem Jesus, e comparam Jesus com um fantasma. Muitas das vezes a tempestade se levanta em nossas vidas, e nós falamos que nós somos homens, nós somos mulheres de fé, mas quando se levanta o vento, quando se levanta a tempestade, até a nossa fé é roubada. Aqueles homens eram homens de fé, mas o medo também abala a fé. E aqueles homens, eles sentiram medo, homens profissionais daquilo que estavam fazendo. Só que eles tinham uma palavra liberada. Era chegar do outro lado. A ordem era chegar do outro lado. Não importa a tempestade que tem se levantado na sua vida, na sua família, no seu casamento, no seu relacionamento, na sua saúde física, espiritual, financeira. Não importa o que estão falando de você, o que tem se levantado contra você. Se você está no barco que Jesus te colocou e a tempestade está tentando sugar o seu barco, não pare, continue remando, porque a ordem não vai voltar, a ordem é avançar. A ordem é seguir de frente. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus dá ordem para ele chegar do outro lado.
Dá hora para eles entrar no barco e ir para o outro lado. Jesus não chega para eles e diz assim: entrem no barco, procure a suíte tal, e logo o ar-condicionado está show de glória, está top. Se deitem lá e durmam até chegar do outro lado. Não foi isso que Jesus falou para eles. Mas Jesus falou que eles chegariam do outro lado. Mas Jesus falou que eles chegariam do outro lado. Irmão, na maioria dos crentes, isso é fato, que quem viveu uma vida, quem viveu um evangelho de facilidade, quer dizer que é crente e quer que as coisas aconteçam em suas vidas sem passar por tempestade, sem passar por luta. É claro que ninguém gosta de passar por luta, mas faz parte do processo, faz parte da caminhada. Não existe evangelho de facilidade. Não existe aquilo que Jesus falou: pega a tua cruz e segue. Não existe evangelho sem cruz, sem dor, sem perseguição, sem calúnia, sem tempestade. Jesus não disse para os discípulos que seria fácil, mas Jesus garantiu que ele chegaria do outro lado. Irmãos, raciocine comigo. Se aqueles discípulos, se eles não passam por aquela tempestade, qual o testemunho que eles dariam quando chegasse do outro lado? Qual o testemunho de vida que eles dariam depois da sua caminhada? Qual o testemunho que eles teriam para contar depois de executar o que Jesus mandou? É muito fácil alguém chegar para você e dizer assim: quem te viu, quem te vê. Quem te viu no passado, quem te vê hoje. Quem era você e quem é você hoje. Você não tinha nada, hoje você é um médico, hoje você é um doutor, hoje você é um empresário, hoje você é uma pessoa reconhecida, hoje você é isso, você é aquilo. Mas vai ele saber da tempestade que você passou. Vai ele saber do vento que você encarou. Vai ele saber que muitas das vezes você sentiu vontade de investir na sua fé. E você não desistiu porque tinha uma palavra do Senhor liberada sobre a sua vida. Ei, não tem mais! Não volta porque eu sou contigo! Porque a gente bem sabe, irmão, há tempestade que o povo de Deus pensa duas vezes se vai dar continuidade ou não. Uma delas é quando mexe com família, e outra é na saúde física. Meu Deus, será que tem Jó aqui nessa noite? Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. É difícil nos dias de hoje. Homens, quando eu falo homens, é generalizando homens e mulheres. Difícil hoje homens igual Jó. Depois de Satanás tirar tudo dele. Tudo que você imaginar. Inclusive a saúde. E Satanás, quando ele tirou os filhos de Jó, a família de Jó, Satanás não estava interessado na família de Jó, nos filhos de Jó, não era nada disso. Tudo que Satanás
Satanás queria era que Jó blasfemasse. Então ele está atacando por tudo quanto foi que ele achou que ia dar certo. Imagina Satanás dentro do inferno olhando a situação de Jó e dizendo: ele agora vai blasfemar, ele agora não vai suportar. Jó pegando o caco de telha lá, depois de perder tudo, se coçando, ele agora vai ir contra Deus. E Jó se levantar, e Jó abrir a boca e dizer: eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor vive. Aleluia, eu sei que o nosso Redentor vive. Eu não sei qual a tempestade que você está passando, eu não sei o que você está vivendo, eu não sei como está a sua casa, seu casamento, sua família, eu não sei como está a sua saúde espiritual, eu não sei como você chegou aqui hoje, mas eu quero dizer para você nessa noite, em nome de Jesus, o nosso Redentor vive e por fim ele se levantará em seu favor. Porque a ordem é chegar do outro lado, a ordem é chegar na Câmara Celestial. A ordem não é parar no meio do caminho, a ordem não é desistir, a ordem não é retroceder, a ordem é olhar para a tempestade e fazer como fez Davi. Tu vem para cima de mim com espada, com lança, com escudo, mas tempestade, eu vou para cima de você, em nome do Senhor dos Exércitos. Louvado seja o nome do Senhor. Porque enquanto nós estivermos aqui, igreja, enquanto nós estivermos nesse lugar chamado planeta Terra, vai ter tempestade em nossas vidas. Vai ter dificuldade, vai ter luta. O inimigo das nossas almas, ele vai tentar todos os dias. Às vezes ele não vai tentar diretamente na sua vida, mas ele vai tentar na vida de alguém que você ama, para tentar abalar a tua fé, para tentar desestabilizar você, para muitas das vezes ele achar que você vai blasfemar contra Deus. Mas a sua fé, a minha fé, a nossa fé, ela tem que estar em nome de Jesus, ligada sempre com o Senhor, assim como disse o salmista, que o nosso socorro vem dos altos, o nosso socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. O nosso socorro não vem do professor, não vem do médico, não vem do advogado, não vem do doutor. O nosso socorro vem do Senhor. E muitas das vezes as pessoas, em um ato de desespero, priorizam o homem, prioriza o prefeito, prioriza o deputado, prioriza o médico, prioriza o advogado, mas muitas das vezes nem ele tem o recurso que eu e você precisa. Por conta da nossa sabedoria humana, nós achamos que ele vai resolver. Aquele vestido da quarta vigília da noite, naquela tempestade, por um momento, eles acharam que iam morrer. A fé deles ficou toda abalada, que era Jesus, mas eles estavam vendo um fantasma. E muitas das vezes o nosso socorro está diante dos nossos olhos, mas nossa fé está tão abalada por coisas que estão acontecendo em nossa volta, que nós não estamos enxergando Deus do nosso lado, nos protegendo, nos guardando, nos dando livramento, sendo para a nossa família. Porque muitas das vezes nós queremos ver coisa grande acontecer e não estamos vendo que Deus está fazendo coisa pequena, porque Ele está ali ao nosso lado, mas a nossa fé está tão estabilizada que nós não estamos vendo as
A ordem é chegar do outro lado. A ordem é chegar do outro lado. E não vai ser dormindo. Não é para chegar do outro lado dormindo. Foi isso que Jesus falou, não. Jesus deu a ordem de chegar do outro lado. E o próprio Jesus, ele foi em socorro deles. Jesus deu a ordem para mim e para você chegar do outro lado. Mas a todo momento, ele está ao nosso lado diante das tempestades, nos ajudando a vencer. Porque com os discípulos não foi diferente. Com os discípulos aqui não foi diferente. Jesus foi ao encontro deles, os socorrê-los. E todo momento o Senhor está nos socorrendo. A todo momento tem uma tempestade em nossas vidas. A todo momento tem uma luta, tem uma prova, tem uma dificuldade. Ah, querido, de nós se não fosse Jesus. De nós se não fosse Jesus. Por isso eu quero só voltar um pouquinho do que eu falei aqui no início. A tempestade que se levanta em nossas vidas, no barco que Jesus mandou a gente entrar, ele se responsabiliza. Ele se responsabiliza. Agora, a tempestade que nós adquirimos por conta própria, ele não se responsabiliza. É ele e você que temos que assumir. É ele e você que temos que entender que foi nós que erramos. É eu e você que temos que entender que foi nós que pegamos o atalho, que foi nós que pegamos a rota errada. É eu e você que temos que assumir que o erro foi meu, que o erro foi seu, que o erro foi nosso. E muitas das vezes as coisas não fluem por conta que nós não assumimos nossos atos, a tempestade que nós mesmos buscamos para nossas vidas. Nessa noite, em nome de Jesus, espero que você, ainda que esteja passando algum tipo de tempestade, mas que seja na direção de Deus. Que seja na direção de Deus. Porque se você estiver dentro de uma tempestade na direção de Deus, tem socorro, tem provisão, tem cuidado, tem mão estendida sobre a sua vida, tem auxílio do Espírito Santo para te controlar, tem direção do Senhor para te guiar para onde você deve caminhar. Se você estiver na direção do Senhor, se você estiver no barco que mandou o Senhor entrar e deu a ordem, meu filho pode levar, meu filho pode casar, meu filho pode abrir a loja, meu filho pode levar nesse médico, meu filho pode operar, meu filho não opere. Se você estiver na direção de Deus, vai dar certo. Você vai chegar do outro lado com um testemunho de vitória. Você vai chegar do outro lado e quem vai estar te esperando lá vai dizer: que família linda, que comércio, que empreendimento, que pessoa estudada. E você vai ter a alegria de buscar dentro do teu coração dizer: foi o Senhor, foi o Deus vivo de Israel, foi o Deus que mandou eu entrar nesse barco, foi o Deus que me guiou até aqui. A família não é minha, a família é do Senhor. A loja não é minha, a loja é do Senhor. O carro não é meu, o carro é do Senhor. Eu apenas aqui eu uso, eu apenas aqui eu sou vovó, eu apenas aqui eu obedeço. Porque uma vez, querido, que nós obedecemos a voz do Senhor, você pode ter certeza que você vai bem em todas as coisas. Então, nessa noite, em nome de Jesus, eu quero deixar essa palavra para você. Não entre em barco que Jesus não te autorizou. Não entre, não pegue rota através de uma fala, de um conselho de alguém que muitas das vezes nem conhecia a palavra de Deus conhece. Consulte as Escrituras. Já dizia o profeta: o meu povo perece por falta de conhecimento.
por falta de analisar as Escrituras. Examine as Escrituras. E se Deus mandar você ir, vá. Se Deus não mandar você ir, não vá. Espere o tempo de Deus na sua vida. Não queira apressar o tempo de Deus. Não queira fazer como Sara. Espere a promessa. No tempo da promessa vai acontecer. Não queira antecipar aquilo que já é seu. Mas tem um tempo determinado. E muitas das vezes nós queremos antecipar esse tempo. E aí entramos num barco errado. Num barco que Jesus não mandou. E aí se levanta uma tempestade. E você já estava até vendo o acontecimento daquela promessa na sua vida. Você já estava até contemplando aquele milagre na sua vida. E de repente, do nada, aquilo parou de acontecer. Porque muitas das vezes você quer dar uma ajudinha a Deus. Você achou que já estava tudo certo, tudo pronto. Você já quis fechar o negócio que não era para fechar. Você não esperou a última palavra. Aguarde, espere a última palavra. Continue remando. Continue remando. A tempestade está forte. O vento quer engolir a embarcação. Você está em alto mar. Você está cansado. Você está com fome. Você está com sede. Você está com sono. Você está exausto. Mas não olhe para trás. Porque quem olha para trás vive estado de sal e perde a bênção. O segredo é continuar marchando, crendo que quem garantiu a promessa vai te levar até ao outro lado. E esse outro lado se chama Canaã Celestial. Porque essa é a maior promessa, irmão. Você pode ter, ou qualquer um pode ter, nada contra. Pode ter a bênção que tiver na terra. Mas a promessa do sacrifício da cruz foi pela salvação. Salvação. Essa não pare de remar pela sua salvação. Não pare de remar pela sua salvação. Deixa-se levantar a tempestade, mas continue remando. Continue remando também por aquilo que Deus colocou no seu coração. Seu casamento, sua saúde, sua vida financeira, sua vida espiritual, continue remando. Não volte para trás, não olhe para trás, não aceite conselhos que muitas das vezes manda recuar, manda parar, manda desistir, manda separar, manda ir embora. Não aceite. Mas fique firme com os olhos no Senhor, porque é dele que vem a minha e a sua vitória, em nome de Jesus. Amém? Se você crê nessa palavra, dá uma glória a Deus. Eu quero desde já, em nome de Jesus, agradecer essa rica oportunidade, em nome de Jesus, e mais uma vez deixar aqui o meu abraço e a minha gratidão junto com a minha esposa, a toda a igreja, em nome de Jesus. Amém?